Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao canal Dinheiro, meu nome é André Godoy e hoje eu quero falar com você a respeito de uma notícia interessante e preocupante também, que a revista The Economist está divulgando hoje, pelo menos eu recebi hoje, não sei se a notícia realmente foi liberada hoje, né? Sobre o endividamento dos 58 maiores países do mundo, segundo o PIB, né? Aqui você tem países desenvolvidos e não desenvolvidos, né? Antigamente a gente falava subdesenvolvido, hoje em dia não pode, acho que deve da cadeia, né? Então eles falam emergentes. É um emergente que nunca emerge, está sempre emergindo. Enfim, 58 países. E endividamento, tá? A matéria é sobre o endividamento desses 58 países. E é uma coisa extremamente preocupante, principalmente se você investe em alguma coisa que depende de crescimento econômico, tá? Pode ser varejo, pode ser ações, enfim, tem, né? Você pode ser que você tenha uma confecção, enfim. Tudo que depende de crescimento de consumo, com certeza vai ter problemas, vai ser afetado pelo que eu vou ler agora. Eles fizeram uma enquete, um levantamento, na verdade, de um ano para cá. Minto, na verdade foi de fins de 2021 até março de 22, tá? Então eu anotei aqui para vocês terem uma ideia. No fim de 21, a taxa média de juros nesses 58 países era de 2,6%. Em março de 22, já tinha pulado para 7%. Consequência disso é que hoje em dia esses países todos juntos têm uma dívida de aproximadamente 300 trilhões de dólares. A dívida conjunta deles. O valor em si é assombroso, mas mais assombroso ainda é o seguinte: essa dívida conjunta corresponde a 345% do PIB desses países em conjunto. 345%. Hoje em dia esses caras estão gastando, na média, 14,5% do seu PIB com despesas de juros. Tá? Eles gastam por ano conjuntamente 13 trilhões de dólares. Bom, esses são os dados frios, né? Eu queria discutir com você consequências e os problemas eventualmente escondidos por trás destes números. Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro o seguinte: nunca acredite naquela bobeirinha de que quem deve está ferrado, quem deve vai quebrar. Tal. Esqueça, nós vivemos numa sociedade onde existe um sistema econômico chamado capitalismo, ou economia de mercado, né? O nome correto é economia de mercado. E a regra do jogo é a seguinte: se você não deve, você não cresce. Ninguém consegue crescer só com dinheiro próprio, por maior que você seja. Se você for hoje até a Volkswagen, ou a General Motors, ou enfim, qualquer grande corporação, você vai ver que eles têm dívidas em banco. Eles devem para os bancos, e eles devem muito. Agora, isso é um problema? Não, de modo algum. Por quê? Porque é um empréstimo saudável, é um empréstimo que foi feito em condições favoráveis para eles, favoráveis em termos de juros, e aposto com você que são empréstimos que essas empresas contraíram não para comprar chocolate, para gastar tudo em farra. Eles contraíram esses empréstimos para construir novas fábricas, para aumentar suas linhas de produção, né? Então, o empréstimo é uma coisa absolutamente necessária, por maior que você seja. Mesmo que você seja Volkswagen, você nunca vai ter recursos próprios suficientes para alavancar o seu negócio na velocidade que você precisa. Porque se você não fizer isso numa determinada velocidade, algum concorrente seu vai fazer e vai te comer vivo. Então, o empréstimo, o acesso à poupança de terceiros é fundamental numa economia de mercado. É fundamental. Fundamental, fundamental, fundamental. Tá? Então, nem todo empréstimo é ruim. Se você pega um dinheiro emprestado porque você sabe o que você vai fazer com ele, você vai crescer, sua empresa vai expandir, você vai ter mais funcionários, tal. Ok, é ótimo o dever.
O problema é quando você tem esse tipo de dívida que eu li para vocês. É a dívida estatal. Essa dívida, ela já não é de hoje. Antes do Covid, hoje ela é 345% do PIB. Antes do Covid ela era por volta de 310%, tá? Ela só está aumentando. E até onde eu sei, países não fabricam nada, né? Países não fabricam nenhum miserável parafuso. Então, por que raios eles estão se endividando? Bom, eles estão se endividando porque eles gastam mais do que eles arrecadam. Já ouviu falar de algum país assim? Então, tem pelo menos mais 58 nessa lista. E isso é péssimo. Por quê, senhores? Porque quando o governo está devendo, aí você tem uma situação que é completamente diferente da dívida do setor privado. Veja, a dívida do setor privado, de novo, tá? Eu não estou falando aqui do cara que se endivida para comprar uma Ferrari. Eu não estou falando disso. Não estou falando de gente louca. Estou falando de gente que se endivida. Aliás, a empresa do cara se endivida para expandir, para crescer, tal. Não estou falando de empréstimo ligado a consumo, nada. Isso não é bom, tá? Você pegar dinheiro emprestado para consumir é uma burrice, certo? Você vai à falência. É uma questão de tempo. Estou falando de empréstimos, de novo, saudáveis, ligados à atividade econômica, expansão da atividade econômica. O Estado não tem atividade econômica. A única atividade econômica do Estado é contratar capangas para cobrar imposto de você, mais nada. Fora isso, ele não faz mais nada, certo? Então, isso aqui é puro e simples descontrole orçamentário das finanças públicas, de 58 países, 345% do PIB. E isso é uma coisa muito ruim, por quê? Porque quando o Estado começa a dever muito, quando ele passa a ser um tomador de empréstimo, ele vai começar a competir com o setor privado pela poupança de terceiros que estiver disponível no mercado, né? Então, vamos supor que o governo está precisando de R$100 e o pipoqueiro aqui da esquina também está precisando de R$100. Só que o Estado ele quer esses R$100 para pagar, fazer a folha de pagamento dele desse mês. O pipoqueiro está querendo esses R$100 porque ele queria comprar um carrinho de pipoca novo, mais bonito, né? Vender umas pipoquinhas diferentes e tal. Dois objetivos completamente diferentes, né? Do Estado e do pipoqueiro. Só que como o Estado está com um rombo, ele precisa fazer a folha de pagamento dos seus funcionários, ele precisa de R$100. Então ele vai competir com o pipoqueiro para ver se ele, Estado, consegue ficar com esses R$100 e não o pipoqueiro. Né? Para o Estado é uma questão de vida ou morte. Ele precisa desses R$100 para fazer o pagamento do funcionalismo público dele, por exemplo, naquele mês. Aí o mês que vem, a Deus pertence. Até lá a gente vê, até lá a gente vê como é que faz. Eles pensam assim, tá? Então o que acontece? O setor público vai começar a competir com o setor privado para ver quem consegue pegar os poucos recursos disponíveis, né? E quando isso acontece, você vai ter um cenário de alta de juros. A tendência vai ser essa, porque o Estado vai... Veja, se o Estado está disputando com o pipoqueiro, qual é um bom jeito do Estado ficar com esses R$100 que ele está disputando com o pipoqueiro? O pipoqueiro fala, eu posso pagar 10% de juros. Vender pipoca é uma atividade econômica que me permite pagar 10% de juros. Dá para eu pagar. O Estado chega e fala, eu pago 20%. O Estado pode fazer isso. Certo? Quem vai pagar é você. Não é ele. Então, ele oferece mais por aquele dinheiro. E aí começa um leilão e as taxas tendem a subir. Claro que isso é péssimo, por quê? Porque isso vai começar a drenar os recursos do setor privado para o setor público. E no médio prazo, isso vai dificultar muito a vida das empresas. Vai ser muito mais caro, muito mais difícil elas conseguirem se expandir. Não conseguindo se expandir, a tendência é que elas comecem a ter uma pressão maior em termos de custo. Né? A expansão econômica necessária de uma empresa, por exemplo, porque isso ajuda na diluição de custos. Quando você não se expande, você começa a ter uma pressão de custos dentro da sua planilha. Isso tem a ver com inflação. Né? Vê um monte de problemas aí. Mas enfim,
O principal é o seguinte, senhores: os estados estão bastante endividados e eles com certeza podem trazer problemas para o setor produtivo, para a economia real. Então, eu acho que isto aqui é uma notícia a mais para acender a luz amarela aí do teu painel. Se você, como eu falei, se você trabalha com qualquer atividade econômica que envolva crescimento econômico, expansão da economia, presta atenção. Fica de olho nos indicadores, porque isto aqui não vai ter um impacto amanhã, mas vai ter um impacto depois de amanhã. É médio prazo. Tá? Então presta atenção, porque isso é uma coisa que vai machucar todo mundo. Por hoje é só, pessoal. Um grande prazer falar com vocês, como sempre, e até amanhã. Até mais.